Oi, gente, beleza? Tá começando mais uma aula de geografia do ensino médio. E hoje nós vamos trabalhar com temas voltados ali para a terceira série, beleza? Então vamos ver. Na aula de hoje nós vamos conhecer o mundo multipolar. Olhem só, já ouviram falar no mundo multipolar e no mundo bipolar? Já vimos isso em aulas anteriores. Então vamos ver o que é esse mundo multipolar. Primeiro de tudo, hein, gente? Nós já aprendemos lá nas aulas passadas o que era o mundo bipolar, nós vimos sobre a Guerra Fria. Estão lembrados? Ah, espero que sim, hein? Lá dentro do mundo bipolar, nós tínhamos dois países que se confrontavam. Lembram? Que eram os Estados Unidos e também a União Soviética. Então a gente tem aí o mundo bipolar com pós-Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Aí nós tivemos a concentração do poder entre Estados Unidos, que era o grupo capitalista, e a União Soviética, com o grupo socialista. Mas, após tudo isso, criou-se uma nova era, mundo multipolar. Pós 1991, com o fim do bloco socialista, entra-se uma nova ordem mundial, com 3 polos de poder. Quem são eles? Estados Unidos, União Europeia e também o Japão. Além também de outras zonas, como a China, alguns países do Oriente Médio, a comunidade dos Estados Independentes, né, que vem a ser, então, lá na frente, aí a Rússia. Aí nós temos, então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa diferença que havia lá no mundo bipolar, só para a gente recapitular. Então, o mundo bipolar, ele era dividido em 2 sistemas ali. Nós tínhamos o capitalismo e o socialismo. Primeiro, capitalismo, estabelecimento, domínio total ou parcial de todos os meios de produção, independente do segmento, tais como as fazendas, industriais, comércios, serviços desenvolvidos aí pela iniciativa privada. Já no socialismo, o controle é executado todo pelo Estado. O controle de mercado, galera, ele é desempenhado pela livre concorrência e competição. Já no socialismo, nós vamos ter monopólio por parte do Estado. Aí nós vamos ter altos investimentos no capitalismo designados ao desenvolvimento dos setores produtivos provenientes de capitais privados. No socialismo, nós vamos ter o direcionamento dos investimentos e proveniente de órgãos estatais. O capitalismo, ele defende muito o capital privado. Já o socialismo, os órgãos estatais. No capitalismo, a existência da sociedade dividida em classes, sendo uma composta por elite, donas dos meios de produção, e a outra formada aí pelos trabalhadores. Agora, olhem só, gente, no socialismo não há distinção entre classes, pois todos são donos do meio de produção. Vamos dar uma olhada nesse mapa que vocês já aprenderam em outras aulas também, nos países do norte, né? Aqui em cima, nós vimos lá, essa também ordem mundial que nós temos, os países do norte, e nós também temos os países do sul. Lembrando que essa divisão, ela também é ali pós-mundo bipolar, entrando agora para o mundo multipolar. Então, nós já aprendemos lá sobre os países do norte, representando as regiões mais ricas do país, e também os países do sul, representando os países em desenvolvimento, também os subdesenvolvidos. Mundo bipolar, conforme a gente viu, gente, olhem só. Após a queda do regime socialista, que antes era o mundo bipolar, conforme a gente pode olhar aqui no mapa, olha só, nós temos aqui essa região em amarela, toda, com exceção de Cuba, claro. Toda essa região aqui era capitalista. Já essa região aqui, ó, era socialista. Após a queda do regime socialista, diversos países se aproximaram do mundo capitalista, com a finalidade de ingressar nesse sistema e, assim, alcançar uma integração no mercado. No entanto, isso não tem sido uma tarefa fácil, né, em virtude da complexidade que envolve a transição de um regime para o outro. Né? Então, são os países aí em desenvolvimento que vêm passando aí por essa parte. Os países que se encontram nessa fase, então, eles devem submeter a vários anos de adaptação para o novo regime. É o caso aí da Rússia.
Isso porque as mudanças executadas englobam fatores políticos, econômicos e também sociais. Então a gente tem aí, olhem só, a reorganização política internacional, mas vamos entender melhor. O que acontece na maioria das vezes com esses países é o quê? O surgimento de problemas que anteriormente não possuíam dentre deles, como por exemplo, inflação dos preços, desemprego, salários baixos, ascensão da desigualdade social, violência, criminalidade, entre diversos outros. Principalmente aí os países, né, gente, que são subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. O caso também aí que nós temos o Brasil. Mas lembrando que o Brasil sempre foi ali capitalista. Dentro aí do mundo multipolar, né, a gente vai ter, olha só, os polos regionais que nós temos dentro do mundo multipolar. Temos aí os Estados Unidos com grande influência nessa área toda em verde. Nós temos a União Europeia sobre esse círculo aqui, e temos o Japão também com grande área de influência sobre aqui várias regiões da Ásia. O mundo ele passou a ter, então, uma nova organização geopolítica, de forma que há distintos centros de poder, sendo assim, exercendo influência no campo político, econômico e militar, ou seja, este é um mundo multipolar. E aí nós temos, hoje, a principal potência militar, econômica e política é os Estados Unidos. Essa nação, ela superou em todos os aspectos os soviéticos, após o seu declínio, e assim ela é responsável pela maioria das intervenções de caráter militar no globo. A gente vê aí o poderio militar, poderio econômico dos Estados Unidos, que é altíssimo, né? Com mais de 300 milhões de habitantes, 327 milhões de habitantes que tem os Estados Unidos, um orçamento militar de mais de 718 bilhões de dólares. E além disso, os Estados Unidos têm como os principais aliados aí a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Israel, Austrália, Japão, Coreia do Sul, né, além de outros países, inclusive o Brasil, e tem também como adversário os islâmicos, Irã, Coreia do Norte, a Síria. Aí vem no campo econômico, a China, né, também. Agora vamos conhecer outro país dentro desse polo multipolar. Olha só quem é, o Japão, já que ele exerce uma grande influência, é um dos maiores países ricos do mundo, e também tem grande influência ali na Ásia, sobretudo também com os tigres asiáticos, que nós vimos aí em aulas anteriores. No campo econômico, o Japão atualmente ele ocupa a condição de segunda potência mundial. Sua ascensão financeira ela vem a ocorrer a partir do término lá da Segunda Guerra Mundial. A aplicação das medidas direcionadas à saúde, principalmente à educação. Vocês sabem que eu friso muito nessa questão do investimento em educação, ele faz com que uma economia ela fique lá em cima e um país ele tenha grande desenvolvimento econômico. Então, resultou em crescimento acelerado de sua economia. A gente tem vários exemplos aí de países, principalmente na região dos tigres asiáticos, onde foram lá e investiram muito na educação. E hoje são países aí que têm desfrutado muito desse investimento. Agora vamos ver outra região. Agora é a Europa, né? Que é considerada também como uma potência econômica. Condição essa aí que resultou o sucesso da União Europeia, principal bloco econômico do planeta, que tem como os principais líderes aí a Alemanha e também a França. Agora olhem só, a nova ordem mundial, que vocês também podem estar vendo, ouvindo sobre esse termo, ou nova ordem geopolítica. Quando vocês ouvirem falar sobre a nova ordem mundial, ela também é conhecida como a nova ordem geopolítica mundial. Ela significa o quê? O plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais, sendo assim após a Guerra Fria. Então, a ordem mundial, ela representa a realidade geopolítica de um determinado período histórico ou até contemporâneo. Também, ela é a representação do equilíbrio de força entre os diversos países, sobretudo as principais potências econômicas ou bélicas mundiais. Não se esqueçam disso, gente. Representação do equilíbrio de força entre os diversos países, tá? Sobretudo, as potências econômicas e bélicas mundiais.
E aí, vamos ver agora. Dentro dessa nova ordem mundial, nós vamos ter esses três termos, que é a unipolaridade, que vocês também vão ver bastante, pode ser encontrada em vestibulares, ou até mesmo dentro desse contexto geopolítico, caracterizado, então, unipolaridade, pela soberania militar dos Estados Unidos, da falta de potências capazes de rivalizar com esse tal poderio. Os Estados Unidos, a maior potência mundial. Mas a gente vê aí que a China vem confrontando bastante economicamente com os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos vai ser assim para sempre? Tenho cá minhas dúvidas, né? E você, o que você acha disso? Comente aí nos comentários aí embaixo. Multipolaridade, sem focar no poderio militar como critério principal de caracterização aí do cenário global. Novas nações podiam rivalizar com os Estados Unidos, sob o ponto de vista econômico. Japão e União Europeia se destacaram. A princípio, vem também a China mais tarde, conforme hoje a gente vê aí o grande poder da China. E, por fim, aí nós temos a unimultipolaridade. A terceira proposta une os dois conceitos anteriores, agora numa definição de caráter duplo, porém agora militar e econômico. Agora, só para a gente rever um pouquinho, a antiga ordem mundial, como ela era? Nós tivemos a Guerra Fria, que foi ali em caráter ideológico, né? Onde nós tínhamos o socialismo, representado aí pelas uniões das repúblicas socialistas soviéticas, ou seja, era a bipolaridade com o capitalismo dos Estados Unidos. Dando início lá em 1947, aí nós tivemos a doutrina Truman, que foi a contenção, a expansão da União Soviética, e nós tivemos o Plano Marshall, lembra lá do Plano Marshall? Que foi aquela ajuda financeira, né? Ali dentro, na divisão do espaço europeu. E também a gente teve uma linha imaginária, que foi a Cortina de Ferro, uma divisão. Por fim, em 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. E aí veio a reunificação da Alemanha. Em 1991, o fim da União Soviética. E aí nós tivemos a Rússia novamente entrando para o regime capitalista. Tá? Então, a gente tem aí na área econômica, a Conferência de Bretton Woods, a adoção do dólar como padrão internacional. Tudo bem? Bom, gente, agora vamos fazer uma atividade para nós podermos assimilar bem os conteúdos. Então, vamos lá. Respondam aí no caderno de vocês. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desses países ao lado de outras lideranças, como a União Europeia e também a China, que se apresentam com grandes potências econômicas. Agora, olha só, se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo, olha lá, que nós falamos bastante, muito fácil essa questão, né? Questão 2. Leiam só esse trecho da música. Alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem mundial. Aí, do Caetano Veloso, música fora de ordem. Em termos gerais, uma ordem geopolítica mundial representa o quê? Contexto bélico no mundo, relação de diplomacia internacional, disposição de equilíbrio de forças entre países, um conceito teórico sobre as soberanias ditatoriais, ou a divisão do mundo entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Também eu falei bastante sobre esse termo aí nas apresentações anteriores. Tá bom? Então, galera, essas duas atividades para vocês fazerem. Espero que vocês consigam ter assimilado os conteúdos de hoje, as habilidades, essa aula que foi para a terceira série do ensino médio. E você que aí é vestibulando também, fica com a gente aqui no nosso canal para que a gente possa também dar aquela força legal para vocês, beleza? Também dá sugestões de temas para que a gente possa estar trabalhando, beleza? Galera, ficam com Deus. Na próxima aula a gente vem com mais conteúdos. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos conteúdos voltados para a terceira série do ensino médio. Terça-feira, estou sempre postando para vocês conteúdos relacionados à segunda série do ensino médio. E na quinta-feira, conteúdos relacionados à primeira série do ensino médio. Falou, gente. Até a próxima. Só não esqueçam de se inscreverem no meu canal, curtirem, se possível, puder, comentem também. Falou, tchau, tchau, gente.